Ou seja, essa função do pulmão nessa circulação do Wei Qi, desses elementos que constituem o Wei Qi, é fazer com que isso circule pelo corpo, seja na parte interna, seja na parte externa, e produza uma certa capa protetora para que esse corpo se adeque a determinadas situações e, mais do que se adequar, a tirar até algum proveito disso aí para se fortalecer e para... Produção e distribuição do Wei Qi, energia de defesa. Então, primeira coisa, sim, o que significa energia de defesa? Defesa de quê? Ou de quem? Por que é que eu tenho que me defender? Né? O que é essa energia de defesa? O que ela consiste? Como é que ela se constitui? Como é que ela se constrói, essa energia de defesa? No meu corpo, né? Para que ela serve? Quando é que ela está fraca, quando é que ela está forte? É pensar dessa maneira um pouco. Num certo sentido, a energia de defesa, num sentido mais radical, é aquilo que permite que você esteja vivo, né? Você já traz um pouco no seu Jing. Você vê talvez pessoas que tenham uma energia, um Jing muito debilitado, ou uma energia de defesa muito mal constituída, e que essa criança às vezes morre muito cedo. Um exemplo, não estou falando morre por uma questão de um acidente no parto, alguma coisa que... mas por uma incapacidade de sugar o seio, por uma incapacidade, por uma fraqueza tal que ela não consegue, vamos dizer assim, sobreviver e se fortalecer e se desenvolver no seu potencial. Então essa energia de defesa, num certo sentido, ela já vem no Jing. Quando você escuta e quando você pergunta para o paciente como era você quando era criança, e você vai ouvir do paciente dizendo: a minha mãe dizia que eu era uma criança muito fraca. Eu tive todas as coisas que eu podia ter. Eu tive coqueluche, tive sarampo, catapora, gripe, pneumonia várias, e não jogava futebol, e não ia para a rua, e não brincava, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Ou seja, está se falando de alguma coisa, de uma energia de defesa no seu aspecto da ancestralidade consideravelmente deficiente. Por quê? Porque nos encontros que esse corpo realiza na duração, na vida dele, ele mais se decompõe do que se fortalece. Ele toma o leite e tem diarreia, ele não consegue fazer com que aquele leite o fortaleça, ele tem diarreia. Ele pega um ventinho, ele tem uma pneumonia. Ou seja, esses encontros demonstram que esse corpo não tem, vamos dizer assim, uma vitalidade, uma energia de defesa, um Jing. Isso pode ser por conta de pai e mãe, da ancestralidade dele para além de pai e mãe, em que ele já nasce com uma certa deficiência do Jing, ou uma característica mais enfraquecida desse Jing, e aí você já tem o primeiro elemento constitutivo dessa energia de defesa, desse Wei Qi. Mas é só o primeiro. O tipo de alimento sólido e líquido que essa pessoa vai, vamos dizer assim, adquirir,
é um segundo elemento constitutivo do Wei Qi. Se você nasceu debilitado, mas você tem uma alimentação bacana, uma nutrição ótima, né? Um meio ambiente que não é nem frio demais, nem quente demais, nem úmido demais, ou seja, que você consiga ali ter condições, vamos dizer assim, de desenvolvimento dentro de certos padrões que a gente entende hoje como padrões mais adequados para esse desenvolvimento, você vai se fortalecendo. Se você não tem isso, se você já tem um Jing debilitado e não tem isso, você vai se debilitando cada vez mais. Você vai se debilitando cada vez mais. A gente tem isso no Brasil. O Brasil tem uma mortalidade infantil ainda assustadora. Voltou a crescer. Assustadora. E voltou a crescer. Exatamente, assustadora. Então é mais ou menos disso que nós estamos falando. E esse Jing com esse Yongqi, o Yongqi eu já dei um salto para falar que é o produto, esse Yongqi é o fruto da transformação dos alimentos líquidos e sólidos. Então eu tenho um Jing, eu tenho um Yongqi, e isso precisa circular pelo corpo todo. E quem faz a circulação disso pelo corpo todo é o Qi. E quem capta o Qi, e esse Qi que eu estou falando, Qi em movimento, e quem capta o Qi é o pulmão. Então, o pulmão, ele é mais responsável, não necessariamente na constituição do Wei Qi, mas ele é mais responsável em fazer com que esse Wei Qi já constituído pelo Jing e pelo Yongqi seja distribuído pelo corpo o tempo todo, de uma forma harmônica, para a parte interna do corpo, para a parte externa do corpo. Esse Wei Qi, na parte externa do corpo, ele tem também a função de abrir e de fechar os poros, de regular o teu corpo para que ele possa interagir com o meio ambiente e se fortalecer com essa interação com o meio ambiente e não se enfraquecer ou se despotencializar. Ou seja, essa função do pulmão nessa circulação do Wei Qi, desses elementos que constituem o Wei Qi, é fazer com que isso circule pelo corpo, seja na parte interna, seja na parte externa, e produza uma certa capa protetora para que esse corpo se adeque a determinadas situações e, mais do que se adequar, a tirar até algum proveito disso aí para se fortalecer e para se desenvolver. Tá claro isso aí ou tá muito assim? Tá claro, essa ideia do pulmão botando em circulação. Você pode ter um Jing bacana, você pode ter uma alimentação legal, mas se você não tem uma captação de Qi, uma distribuição desse Jing, desse Wei Qi no seu corpo, você pode ser uma criança e uma pessoa frágil, mesmo tendo uma ancestralidade boa e mesmo tendo, digamos, uma alimentação e um meio ambiente bom, mas não tendo essa captação, esse próprio Wei Qi, assim, expandindo um pouco essa ideia de Wei Qi, esse corpo ele também tem uma certa capacidade, uma certa condição de extrair nutrientes que ele percebe serem necessários de alguns elementos
que às vezes não são nem aqueles elementos que são apresentados a ele. Pegando o exemplo da Márcia, essa criança pode não ter uma alimentação das mais saudáveis, mas ter uma relação de afeto tão grande com os pais, ou com a família, ou sei lá, com os que estão em torno dele, e nessa relação de afeto, ele consegue se nutrir e quase que produzir proteínas e vitaminas a partir desse vínculo e dessa relação de afeto que ele recebe. Ao mesmo tempo, ele pode ingerir proteínas e vitaminas de montão e não conseguir fazer com que aquilo ali seja metabolizado e traga mais vitalidade para ele. É possível isso? Me parece que é uma coisa razoável a gente poder pensar um pouco dessa maneira. Ou seja, essa inteligência e esse vitalismo do corpo, buscar metabolizar determinados corpos, determinados encontros, naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita. Então, faz parte, de alguma maneira, dessa visão também de um Eiti um pouco mais ampliado, saindo um pouco dessa perspectiva só apresentada pela medicina chinesa. O Eiti é a constituição da pessoa que vem no Jing, é o que ele come, o que ele bebe e o que ele respira, os afetos, o meio. Isso é a constituição dessa energia de defesa. E essa energia de defesa tem que circular criando uma proteção, uma capa protetora externa e interna. Mas também uma capacidade, de fazer com que esse corpo, nos encontros, tenha uma agilidade e uma capacidade de transformar aquele corpo que ele está produzindo o encontro em alguma coisa que o fortaleça, que componha com o corpo dele. Vou dar exemplos práticos disso. Tem gente que diz assim: eu não gosto de uma determinada coisa, mas ela consegue às vezes comer aquilo ali e fala: pô, esse negócio eu achei bacana, eu gostei disso. Tem gente que tem qualquer coisa é um problema para ela, né? Assim, seja afeta o intestino, afeta o isso, afeta o aquilo, afeta aquilo. Eu estou falando um pouco isso aí de uma certa composição de uma energia de defesa, de um Eiti. A capacidade que você tem, qualquer ventinho para pode desorganizar a harmonia e o equilíbrio funcional desse corpo. Para um outro não. Por quê? Porque o Eiti dele é mais forte. Então consegue fazer com que aquele vento não penetre ao ponto de desorganizar essa harmonia interna do corpo. Ou o que penetra, esse corpo consegue transformar em alguma coisa que produza em seu benefício. Essa capacidade de composição que esse corpo tem também passa por aí.